abrir em 1 Samuel. 1 Samuel, verso 1 em diante. Hoje é culto de Santa Ceia, é o culto de celebração, de comunhão, onde nós lembramos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo. Amém? Reinando sobre as nossas vidas. E como o pastor falou, nós tivemos uma semana de consagração. E foi uma bênção. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1 em diante. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Deus dos exércitos, em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, e sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe, movimentando os seus lábios, porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque pelo acesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Até aqui. Vamos curvar nossa fonte e vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por esta manhã, Senhor, abençoada.
Amanhã que o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor, para que nós estivemos aqui, Senhor, para te adorar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Já pudemos, Senhor, nessa manhã, entregar ao Senhor os nossos louvores, a nossa adoração, as nossas petições diante de Ti. Agora, Senhor, é momento do Senhor falar com a Tua igreja, falar conosco. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para a edificação da Tua igreja, para que o Seu nome seja glorificado, para que vidas aqui sejam renovadas, restauradas, curadas, Senhor, abençoadas por Ti, para que haja salvação, Senhor, para que haja, Senhor, o temor do Senhor, através de cada um de nós, através de Ti, através da Tua palavra. Assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje é uma história de fé e perseverança. Uma história de fé e de perseverança. Na Bíblia, amada, nós podemos encontrar muitas histórias de fé e perseverança, como Abraão, José, Daniel, muitos homens e mulheres de Deus que enfrentou desafios na sua jornada, na sua vida, e confiaram no Senhor. Muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia que enfrentou desafios nas suas jornadas e que nunca deixou de confiar no Senhor. Essa palavra confiar foi essencial para que todos esses homens e mulheres de Deus chegassem no propósito de Deus. E confiar, no Salmo 37, do verso 5, diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Eu creio que aqui todos nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. E confiar, entregar, implica em todas as áreas da nossa vida. Entregar implica em famílias, casa, família, né, trabalho, projetos, planos, ou seja, nós entregamos o nosso caminho diante do Senhor. E quando nós entregamos o nosso caminho no Senhor, nós precisamos crer que o Deus vivo, o Deus dos exércitos, está no controle da nossa vida. É Ele que comanda, é Ele que dá direção, é Ele que guarda, é Ele que sustenta, é Ele que cuida, é Ele que faz todas as coisas. Ainda que nós possamos não viver hoje de forma que aquilo que nós queremos, às vezes na nossa vida não está fluindo de forma que nós estamos caminhando, que nós estamos pedindo a Deus, ainda assim, nós precisamos crer que o Senhor está no controle da nossa vida. E essa palavra confiar significa em crer, em esperar no tempo de Deus. Confiar é processo. Confiar é esperar em Deus, no tempo de Deus, na vontade de Deus. É andar com o Senhor e confiando que Ele, no tempo certo, na hora certa, Ele vai agir ao nosso favor. Porque Ele é Deus, Ele é Criador de todas as coisas. Como diz a palavra, e mais o fará. Ele pode todas as coisas. Ele tem o domínio, Ele tem o controle da nossa vida, de tudo. Ele sabe o nosso dia, o nosso amanhã. Ele sabe todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E aqui nesse texto fala da história de Ana. A história de Ana não é diferente desses homens de Deus. E também não é diferente da nossa vida hoje. A palavra do Senhor fala que Ana era esposa de Eucana, mulher de Deus, temente ao Senhor. Porém, Ana, a palavra do Senhor diz que ela era estéril e ela não gerava filhos. E nesse tempo, era comum, quando uma mulher não gerava filhos, era comum ter a segunda esposa.
para gerar filhos. Então, entra Penina como segunda esposa. E a palavra do Senhor diz que Penina era fértil, extremamente fértil. E ela deu filhos e filhas para Eucana. Porém, a palavra do Senhor diz que de ano em ano, Eucana subia à casa do Senhor para adorar e entregar sacrificar ao Deus vivo. Ou seja, ele subia à casa do Senhor para entregar a sua adoração, seu sacrifício. Também subia Ana, Penina, seus filhos, e também subia Ana. Todo ano, de ano em ano. O que eu posso falar para você nesta noite? Que Deus, Ele nos criou para a sua adoração. Nós fomos formados para adorar ao Senhor. E aqui nós vemos uma família que ia, como se diz, ia para a igreja. De ano em ano, adorar ao Senhor. Entregar a sua oferta, o seu sacrifício. Mas aqui também, quando Penina, a rival subia, mas ela subia toda vez que ela subia provocando Penina, pelo fato dela não gerar filhos, por Deus ela falava que Deus tinha cerrado a sua madre. Isso, de alguma forma, atribulava o seu coração e deixava triste. E muitas das vezes, Ana subia à casa do Senhor, e ela subia triste, amargurada, pela situação que estava vivendo, pela história dela. Mas o interessante é que ela subia à casa do Senhor. Mesmo com toda a sua dor, o seu sofrimento, as suas lutas, mesmo tendo Penina perseguindo ela, a luta que ela vivia na sua casa, mas ela subia à casa do Senhor. E o que eu quero trazer na mensagem hoje, nessa manhã, nunca deixe de ir à casa do Senhor. Vamos ler comigo o versículo 7? Nunca deixe de ir à casa do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: e assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, dizia: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, amados, nunca deixe de vir à casa do Senhor. Por mais difícil que seja a situação, nunca deixe de vir à casa do Senhor. Por mais que nós vivemos a adversidade como filhos e filhas de Deus, nunca deixe de vir a adorar ao Senhor. Nunca deixe de estar na presença do Senhor. Porque é naquele lugar que Ana encontrava refúgio. É naquele lugar que ela se derramava na presença do Senhor. É naquele lugar que ela encontrava suporte para sustentar, para suportar a situação da vida que ela estava vivendo. Eu quero dizer para você que, por mais a perseverança e a persistência nos leva ao lugar de resistência. A perseverança e a persistência nos leva a um lugar de resistência. Porque muitas vezes não é fácil. Muitas vezes a situação que às vezes nós vivemos, que eu creio, não é fácil. Mas nós precisamos crer que há um Deus que está presente. Que há um Deus que ouve as nossas orações, que há um Deus que quer nos abençoar, que há um Deus que tem o melhor para nós. E o que Deus quer para mim e para você é que nós permanecemos diante dEle, não importa a circunstância. Amém? Uma hora, Deus vai agir. Se nós prosseguirmos diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, estando na sua casa, independente da circunstância, obedecendo a sua palavra,
não olhando para a circunstância, mas olhando para o Deus vivo. Uma hora, Deus vai agir. E é isso que eu queria falar para os irmãos nesta manhã. Que possamos encontrar no Senhor o refúgio. Que possamos encontrar no Senhor esta força. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que o Senhor está vivo, como foi cantado aqui nesta manhã. E Ele está cuidando de cada um de nós. Ele sabe da nossa situação, Ele sabe da nossa luta, mas Ele sabe que nós nele somos mais do que vencedor. Amém? Outra coisa que eu quero falar para os irmãos nesta manhã. Nunca deixe de orar. Vamos ler comigo verso 10 e verso 11. Nunca deixe de orar. Levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto dizendo ao Senhor dos exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não te esquecer, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Nunca deixe de orar ao Senhor. A oração nos conecta com Deus. A oração faz com que nós temos intimidade com Deus. A oração de Ana aqui, no versículo 10, até o versículo 10, a palavra do Senhor fala que de ano em ano ela subia à casa do Senhor. E as suas orações, creio eu, era sempre uma oração de choro, de dor, de amargura, de sofrimento. Quem sabe Ana, nas suas orações, falava: Senhor, olha para a minha situação, olha para a minha vida, para o meu sofrimento, olha o que Penina está fazendo comigo, Senhor, muda a minha história. Senhor, uma oração de dor, de sofrimento. Nunca deixe de orar ao Senhor. Mas aqui no verso 11, Ana faz uma oração diferente. Eu entendo que quando a gente tem uma vida de oração com Deus, chega um tempo, Deus, Ele muda dentro de nós a forma de orar. Nós vamos criando intimidade com Deus, e chega um ponto da nossa vida que nós não oramos mais como desprezados. Nós olhamos para o Deus que nós servimos, Deus vivo. E Ele começa a colocar em nosso coração a forma de orar. O jeito certo é a maneira certa. E Ana aqui no verso 11, ela começa a orar diferente. Já não com tristeza. Mas aqui na sua oração, ela faz, é como se ela fizesse um decreto diante de Deus. Ela diz assim: levantou-se Ana com amargura, orou ao Senhor abundantemente. Verso 11, fez um voto dizendo ao Senhor: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esquecer, eu te darei um filho. Se o Senhor me der um filho, eu darei ao Senhor. O que Ana falou para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu darei ao Senhor. O propósito da oração de Ana se alinhou com o propósito de Deus. A sua oração já não foi mais: Senhor, olha para mim. Senhor, se o Senhor fizer para mim, eu darei para ti. Se o Senhor me der um filho, eu darei para ti. A nossa oração não tem a ver com nós, tem a ver com Deus. Como a oração do Pai Nosso, não é só venha a nós. Venha a nós, mas seja feita a tua vontade. Nós não podemos esquecer, como foi cantado aqui hoje, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É tudo para Deus. Então a nossa oração não pode ser: Senhor, faz para mim, olha para mim. Mas a minha oração tem que se alinhar com a vontade de Deus.
para que Deus comece a agir de forma diferente em nossa vida. E isso serve para mim também. Eu preciso aprender a orar a palavra, porque a palavra tem poder. Deus deixou a palavra dele como instrumento para nós usá-la ao nosso favor. E assim Ana fez. Ela orou e o seu propósito da oração se alinhou com a vontade de Deus, agradou a Deus. E naquele momento, Deus se agradou e há posicionamento. O pastor Renan sempre fala aqui de posicionamento. Nós temos que ter posicionamento diante de Deus. Se nós queremos algo diante de Deus, nós temos que ter posicionamento. Diferente. Se eu quero que Deus age na minha vida, na minha casa, na minha família, se você quer, a gente precisa de posicionamento diante de Deus. A palavra aqui do Senhor fala no versículo 10 que Ana se levantou, ou seja, mudou a sua forma de orar, mudou a sua forma de agir. E assim deve ser na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Deixa eu beber água. O tempo é de Deus. E a vitória, para aquele que é persistente, para aquele que não desiste, para aquele que confia, uma hora, a bênção vai chegar. Pode crer. Às vezes a situação na nossa vida, que a gente ora, vamos dizer assim, né, como Ana, todo ano ia para a casa do Senhor, subia, talvez para ela, todo ano era a mesma coisa. Era a mesma situação. Quantas vezes a gente não vem na igreja do Senhor para adorar o Senhor e deixamos a luta dentro de casa. Sabemos que temos na nossa luta, mas todo domingo nós estamos aqui. Todos os cultos nós estamos aqui para adorar o Senhor. Né? Então, nós devemos ter essa posição diante de Deus. E Ana, mesmo com suas lutas, ela subia na casa do Senhor. Subia, mesmo amargurada, mesmo com suas lutas, ela subia. E falava com Deus. E no tempo certo, no tempo de Deus, a bênção chegou para a vida dela. Assim como vai chegar na minha, vai chegar na sua. Quem sabe a tua já chegou. Né? E Deus é bom, e Ele é bom em todo tempo. Lê comigo no verso 17. Eu vou ler para dar contexto, no verso 15. Diz assim, porém Ana respondeu ao Senhor. Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda essa petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Eu creio que aqui, nesse momento, quando Eli, no verso 17, respondeu para ela, vai-te em paz, e Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. A partir daqui, Ana, o seu semblante já não é mais o mesmo. Ela se levanta e vai comer. Eu creio que aqui é depois da sua oração, do seu voto que ela fez com Deus. Deus se agradou. Deus já acalmou o seu coração. Ela recebeu uma palavra de bênção. Vai em paz. Deus é contigo. Deus pode conceder o seu pedido. E aqui Ana já levantou diferente. A bênção dela chegou nesse momento. Seu semblante já não era o mesmo. A resposta de Deus chegou para a vida dela. Chegou o tempo de ela se alegrar. Chegou o tempo da bênção, chegou o tempo da vitória. E o tempo da bênção, da vitória vai chegar em nossas vidas, amado. Vai chegar, como o pastor falou, Deus sempre tem algo melhor para nós. O melhor dia de nós ainda vai chegar. Em nome de Jesus. Né? E o tempo de Ana chegou, a vitória de Ana chegou.
O que ela pediu para Deus aconteceu. Ela concebeu um filho. O seu filho, Samuel, foi um grande homem de Deus, profeta de Israel. O que ela prometeu ao Senhor, o voto que ela fez, ela cumpriu. Ela falou para o Senhor, darei a ti, ela deu ao Senhor. E ele se tornou um grande homem de Deus. Ela deu o melhor dela, o sonho dela. Aquilo que ela tanto pediu para Deus, ela deu para o Senhor. Porque ela amava a Deus acima de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Primeiro Deus, depois nós. Às vezes nós estamos vivendo de forma errada, agindo de forma errada. Primeiro para mim, Senhor, olha para mim, orando para que Deus faça a nossa vontade. Mas não é assim na Bíblia. A Bíblia fala que nós temos que honrar ao Senhor, amar a Deus, acima de todas as coisas. Primeiro Deus, Ele é o princípio de tudo, de todas as coisas. Depois vem a nós, vem as nossas coisas. E assim, Ana cumpriu o seu voto com Deus. E Samuel, profeta de Israel, um grande homem de Deus. O que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã. Busque a Deus. Busque a presença do Senhor. Deus tem algo grande para cada um de nós. Deus tem um propósito na nossa vida. Não é por acaso que nós estamos aqui. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, Deus tem um propósito. E Deus quer cumprir o propósito dele na nossa vida. Às vezes a gente não entende o processo, não entende muitas vezes porque nós passamos por algumas lutas, algumas aflições, mas Deus sabe por quê. E entenda que Deus, Ele tem o controle de toda a nossa vida. E tudo que nós passamos está diante de Deus. Mas o que nós fazemos diante de Deus tem um resultado positivo para nós. A oração de Ana não mudou Deus, mudou ela. Mudou ela. A oração, a persistência na oração, na sua vida com Deus, mudou a sua vida, porque a partir dali, do nascimento de Samuel, e ela fez a tua entrega ao Senhor como ela desejou, depois ela teve paz na sua casa. Era o que ela tanto buscava, era a paz. Porque ela não estava mais suportando a vida que estava vivendo, as afrontas, as humilhações. E depois disso, a Bíblia fala que ela teve mais 5 filhos. Deus honrou a sua serva. Porque a bênção de Deus vai além daquilo que pedimos e pensamos. Ela pediu um filho, Deus deu mais 5. Né? E foi aqui Deus deixou para nós como exemplo. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida. Eu vi aqui, quando eu li esse texto, eu vi uma família em conflitos. Né? E muitas vezes a nossa família está passando por conflitos. Mas o lugar de resolver conflitos é no pé do Senhor. É na presença, é buscando a Deus. Ele que pode mudar a nossa situação. Uma hora que era a situação de vergonha, vai ser de honra, dupla honra, para aquele que persistir e perseverar diante do Senhor. Amém? E que nós podemos, seja como Ana, como muitos homens e mulheres de Deus, que está na Bíblia, que é referências para nós. Quando você olhar para a sua vida, talvez para a luta que está passando, olhe para eles. Vê que eles também passaram por adversidades, mas venceram em nome de Jesus. Venceram em Deus. E se eles vencerem, nós vamos vencer também. Amém? Eu gostaria de chamar o louvor para subir. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração.
somos a família de Deus. Deus tem um propósito a cada um de nós. E nós não podemos desistir do caminho. O caminho de Deus é o caminho reto. É o caminho que nos leva ao céu. Ao que Deus tem preparado para cada um de nós. Esse é o nosso Deus. E assim como Deus fez na vida de Ana, na sua família, que inclui Eucana, na sua família, Ele pode fazer na nossa família também. Não é diferente. Nós não somos diferentes. Amém? Louvado seja Deus. Que eu vou tocar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sou adorado, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me verso 2, não precisa abrir não. No verso 2, a oração de Ana já não era de dor, de sofrimento. A oração de Ana era uma oração com gratidão. Ela orou ao Senhor. Então, orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E assim vai. Essa depois foi a oração de Ana, agradecendo ao Senhor por tudo que Deus fez na sua vida. E nós devemos sim pedir ao Senhor, mas nós não devemos esquecer de agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e faz. Porque se Deus fazer, Ele é Deus. Se Ele não fizer também, Ele continua sendo Deus. E eu quero orar pela tua vida nesta manhã. Se você tem algo na sua vida que você tem colocado diante do Senhor, acredite, uma hora o tempo da bênção vai chegar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ergue as suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor, por esse tempo precioso, Senhor, na tua casa. Senhor, por cada vida que aqui está, por cada família representada, por aqueles que estão ouvindo online, ó Pai. Obrigada, Jesus.
Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pelos teus cuidados. Nós sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida, da nossa direção. O Senhor é que nos instrui através da tua palavra. O Senhor é que nos fortalece todos os dias. O Senhor é que nos renova, nos dá entendimento, sabedoria, força para prosseguir e seguir em frente ao alvo, ao propósito do Senhor. Nos continua, Senhor, abençoando a tua igreja. Continua, Senhor, iluminando a nossa mente, Senhor. Continua, Senhor, alegrando o nosso coração. Apesar das lutas, de adversidade, que nós não podemos desistir nem esquecer de quem Tu és. Que a vitória vai vir das Tuas mãos, vai vir do Senhor, ó Pai, para honrar o Teu nome e glorificar o Teu nome. Porque é o Teu nome que tem que ser exaltado, ó Pai. Em nome de Jesus, quero agradecer por cada vida que aqui está. Em nome de Jesus, continua abençoando o Teu povo, Pai. Restaurando, renovando, fortalecendo. Que haja cura, libertação, transformação de almas, salvação de almas nesta manhã. É o que eu te peço, Senhor, e já te glorifico em nome de Jesus. Amém? Minha igreja, agora nós vamos participar da Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia, paz do Senhor. Hoje é o primeiro domingo do mês. E além dessa palavra que nós vamos sair em nosso coração, que nós possamos lembrar também do ato de Jesus na cruz por cada um de nós. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 30: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Essa é a palavra de Deus para nós. Saímos daqui alimentados pela palavra. Que você saia daqui em nome de Jesus com tudo aquilo que a pastora Jane ministrou ao nosso coração. Que você tenha expectativa, fé, esperança daquilo que Deus ainda vai fazer. Mas que nós não nos esqueçamos nesta manhã também do ato de Jesus na cruz por cada um de nós. Como é bom todos os meses nós nos reunirmos para lembrar da sua morte na cruz, mas também que Ele virá. Ele virá. Ainda que pareça demorado, ainda que pareça que as coisas continuam, como diz lá em 2 Pedro, parece que tudo continua como desde o início. Mas há tantos anos que eu ouço, a minha bisavó falava, a minha avó falava, e ainda se fala da volta de Jesus. A palavra do Senhor diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Nós não sabemos o tempo da sua volta, mas temos uma certeza. Eu sempre digo, 2 certezas nós temos. Uma é que todos vamos morrer, e a outra é que Jesus vai voltar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas devemos estar aqui ansiosos, esperando a sua volta. Pastor, quem pode participar da ceia do Senhor? Quem não pode participar? Verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, e assim beba, e assim participe. O que Jesus está querendo nos ensinar com esse texto? O que esse texto quer nos ensinar? Não é trazer acusação sobre nós, mas é trazer conserto. Ele está querendo dizer, olha para a sua vida, há algo que te acusa, há algo que precisa ser corrigido. Corrija hoje e participe da mesa do Senhor, participe do corpo, porque o texto
diz que um dia todos nós estaremos juntos com o Senhor, e Ele então será aquele que servirá os alimentos para nós. Diante dele nós faremos. Mas hoje temos aqui a opção, a condição de, como igreja, nos reunirmos e lembrar do ato de Jesus na cruz por cada um de nós. Eu quero convidar você a estender as suas mãos para cá, para que nós possamos consagrar ao Senhor estes alimentos. Está diante de nós o pão que simboliza o corpo de Jesus que foi entregue na cruz. Está diante de nós o suco de uva que simboliza o sangue de Jesus derramado em favor dos nossos pecados. Eu convido você, estenda as suas mãos para cá. Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, em cearmos em Tua presença, em fazermos memória do ato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eis o pão simbolizando, Senhor, o Teu corpo. Eis o suco de uva simbolizando o sangue do Senhor derramado na cruz em favor dos nossos pecados. Consagramos agora todos esses alimentos ao Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui o pastor Paulo, a pastora Jane. Nós estaremos servindo os alimentos, e aqueles que desejarem participar, eu convido você a sair do seu lugar e pegar o seu alimento, em nome de Jesus. O seu sangue me lavou, pelos cravos livre sou, pela dor me curou, a vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade Cristo conquistou lá na cruz. És pra sempre vencedor. Minha vitória está em ti. A morte não te prender. És rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos que desejam já receberam. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças. Eu quero convidar você a estender aos céus o seu alimento. Você pode pegar aí o seu alimento, abra, estenda ele ao Senhor e dê graças ao Senhor por esse momento, por esta oportunidade, pela vida, pela condição de nos reunirmos como igreja para adorar ao Senhor nesta manhã. Dê graças ao Senhor, diga ao Senhor palavras de gratidão, palavras de adoração. Pai, graças nós te damos. Pai, nós queremos te agradecer por este momento. Queremos reconhecer a obra do Senhor na cruz. Queremos agradecer porque mais uma manhã podemos estar aqui para, como igreja, proclamar: o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou e vivo estás. Graças te damos em nome de Jesus. E tendo dado graças, ele partiu o pão
partido por nós, pelos nossos pecados. Ele se entregou por amor a nós. Eu convido a você a pegar o seu pão. Comamos todos em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz no verso 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais. Presta atenção nisso. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso aqui não é apenas comer e beber. Isso aqui tem um significado. Em memória do Senhor nós fazemos e declaramos: Pai, nós estamos esperando a Tua volta. Nós cremos na segunda vinda de Cristo. Nós cremos em uma morada preparada para nós, a Tua igreja. E nós estamos aqui para dizer: fazemos parte do Seu corpo. Quando o Senhor voltar para nos buscar, Pai, eis-nos aqui. Um dia o Senhor dirá para nós: bem-vindos, benditos de meu Pai, entre no gozo do Teu Senhor. E nós desejamos, Pai, fazer parte daqueles que serão chamados para a direita e estarão eternamente na Tua presença. Graças nós Te damos pelo suco de uva, por este símbolo do Teu sangue derramado na cruz. Que o Senhor nos purifique nesta manhã, que o Teu sangue nos santifique, que a Tua presença seja sobre nós todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, tomamos todos em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo de número 26, que após eles cearem, eles adoraram ao Senhor. Vamos juntos adorar o Senhor? Com alegria. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Sua justiça governará. Leão de Judá, aleluia. Leão de Judá, aleluia. Leão de Judá, aleluia. Leão de Judá prevaleceu. Leão de Judá. Glória a Deus. Amém. Que você tenha um mês extraordinário na presença do Senhor. Amém, queridos? Estamos iniciando mais um mês. E que você viva o melhor de Deus para a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Estenda a sua mão direita, eu quero despedir você. Pai, graças te damos por esta manhã, por esse primeiro domingo do mês. Eu entrego em Tuas mãos a nossa vida, a casa, a família, trabalho, nosso domingo. Que o Senhor prepare para nós um domingo abençoador. Que o Senhor abençoe o nosso almoço, a janta, o culto de logo mais à noite, toda a nossa semana, os grupos de relacionamento, a EBF, o nosso retiro de homens. Por tudo já estamos entregando ao Senhor. Que vivamos um mês extraordinário na Tua presença,
em nome de Jesus. Nos leva em paz e segurança. Pai, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Não deixe que os nossos pés vacilem. Se alguma célula cancerígena querendo se alojar, extirpa todo mal em nome de Jesus. Que a tua boa mão esteja estendida sobre nós, nos abençoando e nos guardando. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua infinita misericórdia seja sobre os teus filhos. Que o grande amor de Deus e Pai, Que assim seja. a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, Que assim seja. que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus Que assim esteja seja. hoje e sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Você que crê nisso diz: amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.